Conexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é um tema especial: matemática, ansiedade e aprendizagem. A matemática continua sendo, pelo menos reconhecida ou vista como uma disciplina de difícil aprendizagem. O aprendizado dessa disciplina gera também nas pessoas muita ansiedade, e essa ansiedade tem perturbado também a própria aprendizagem. E nós temos aqui na UFMG, no Departamento de Psicologia, um grupo de pesquisa dedicado exatamente ao estudo, um laboratório de neuropsicologia do desenvolvimento, que se dedica, entre outros temas, no estudo da ansiedade provocada pelo aprendizado da matemática, né? E nós sabemos que o aprendizado da matemática é fundamental para as pessoas, não só para crescerem profissionalmente, mas também para o país, porque o conhecimento em ciência e matemática são a base exatamente da inovação e do desenvolvimento. O nosso convidado de hoje é o professor Vitor Razzi, que é professor então de psicologia e coordenador desse laboratório de neuropsicologia do desenvolvimento. Professor, muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui para falar de um tema tão especial que vai interessar certamente aos nossos telespectadores, em função de seus filhos e seus netos, que também têm dificuldade de estudar matemática, né? Por que o estudo da matemática continua gerando tanta ansiedade, professor? A matemática, quando a gente fala matemática, o tema que eu trabalho é uma parte da matemática aritmética, sim, que são os aspectos mais básicos. A matemática é difícil mesmo e, principalmente, ela exige muito exercício. Sim. Tem que trabalhar muito para aprender. E a gente, humano, é preguiçoso, né? Então, a gente tem que se esforçar para aprender matemática. Matemática não cai do céu. Pois é, mas o movimento da mente humana é do concreto para o abstrato. E a gente sempre começava aprendendo matemática contando conchinha, balinha. Quando tinha chocolates era uma festa, não é isso? Por que não há essa transposição do concreto para o abstrato na aprendizagem das 4 operações? Mas existe isso, existe. Existem pesquisas que mostram assim, que os humanos e outros animais têm um senso, uma intuição assim, da noção de grandeza, um senso numérico, e que a matemática toda, né, é construída em cima disso. Então, o que não se tinha antigamente era a ideia de como essas atividades que são feitas na pré-escola são muito importantes, né, para a aprendizagem de toda a aritmética no futuro, né? Mas tem uma coisa, assim, eu acho que onde a coisa pega mesmo, que é mais difícil, é na aprendizagem dos fatos aritméticos. Sim. Os fatos são muito complicados. E o que o senhor chama de fatos para o nosso A tabuada. A tabuada. Tabuada. A criança que vai aprender a tabuada, ela tem uma tarefa que é assim: João Silva é pedreiro e mora na rua Mariante. Tá? Pedro Silva é marceneiro e mora na Avenida Brasil. Sim. Tá? Então ela tem que juntar um monte de coisa na mente, decorar, que são abstratas e que muitas vezes não tem, aparentemente, assim, uma relação mais direta. Então isso atrapalha muito. E para uma criança que está lá com 6, 7, 8, 9 anos, isso é realmente difícil e é uma coisa bastante abstrata. Tá? Porque antigamente a escola começava aos 7 anos, quando nós acreditamos que já começava a consciência moral. E o aprendizado da matemática começava exatamente nessa idade. Se tinha mais no passado maturidade para aprender a tabuada ou não, professor? O pessoal, né, na pedagogia valorizava mais a aprendizagem decorada, né? E eu acho que nos últimos anos, assim, com esses movimentos de tornar o ensino mais lúdico, né, então eu acho que na pedagogia isso foi deixado um pouco de lado. E na verdade, assim, você decorar a tabuada sem entender o que aquilo significa não adianta muito, mas você só entender também não adianta nada. Então é muito comum que a gente atenda lá no nosso ambulatório crianças, adolescentes que estão lá com 15, 16 anos,
estão tendo que aprender álgebra e continuam contando nos dedos, porque eles não memorizaram os fatos e aritméticos. não consegue abstrair. Não consegue fazer, ele fica perdendo tempo fazendo coisas que ele já deveria ter automatizado. E o uso de calculadoras e também de computador tem facilitado, professor, ou não? Facilita muito. Nas crianças que têm descalculia, que é um tipo de dificuldade de aprendizagem da matemática, chega num determinado momento, a gente conversa com a professora e orienta, né, que a criança deve utilizar a calculadora e não adianta ficar insistindo que memorize os fatos, porque não vai conseguir, né? Então vai levar mais tempo, vai ter mais dificuldade, mas acaba que é o único remédio que realmente funciona. É ainda proibido aqui no Brasil o uso da calculadora, porque, por exemplo, eu estudei na Inglaterra e lá é comum que se use a calculadora exatamente no ensino da matemática, tanto no ensino fundamental quanto médio, né? Existe resistência, às vezes, por parte dos professores em aceitar, e acho que, em parte, porque os professores têm receio, né? Assim, para que a criança, a família consiga isso, tem que ter um laudo, né? Tem que ter um relatório de um psicólogo, de um médico justificando, né? Isso aí, porque existe fiscalização da Secretaria da Educação, né? Mas existe um certo receio, eu diria assim, por parte dos professores. Essa resistência não é superável, não deveria ter sido superada já, professor? Deveria, mas eu acho que, assim, no Brasil acontece que leva muito tempo e existe, às vezes, uma certa resistência por parte dos educadores em aceitarem determinadas evidências científicas. Sim. Então, um exemplo, né, é o exemplo desse programa de alfabetização, que não é o nosso assunto, mas é esse Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que eu fui lá no Ministério da Educação, li a documentação deles e a documentação, a justificativa técnica é muito pobre cientificamente. Mas e qual é a mudança que eu não entendi, professor? Só cita a literatura nacional, não cita a literatura, vamos dizer assim, as evidências científicas que a gente tem dos métodos que funcionam, dos métodos que não funcionam, tanto no caso da alfabetização quanto no caso da aritmética. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos trabalhar as dificuldades da matemática e como superá-las. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao segundo bloco. Nós estamos trabalhando matemática, ansiedade e aprendizagem. Já deixamos no ar exatamente o que nós vamos abordar neste segundo bloco, que são as dificuldades da aprendizagem da matemática. Como explicá-las, professor? Só para complementar o nosso primeiro bloco. As dificuldades com a matemática se manifestam de duas maneiras principais. Uma é a descalculia e outra é a ansiedade matemática. A descalculia é o equivalente da matemática à dislexia em relação à leitura de palavras. Descalculia são pessoas que têm uma constituição genética que faz com que seja mais difícil para elas aprender aritmética. Não é que elas não consigam aprender, mas elas têm muita dificuldade, e essa dificuldade se manifesta principalmente nos aspectos bem básicos, as 4 operações e principalmente a memorização dos fatos aritméticos, a tabuada famosa, né? A ansiedade matemática, a descalculia causa ansiedade matemática, mas a ansiedade matemática às vezes ocorre também sem que haja uma descalculia. A ansiedade matemática é uma fobia de matemática, ela faz parte de um grupo, né, de transtornos que é a ansiedade de desempenho, que é aquela situação famosa, né, do menino, vem a mãe consultar e diz assim: eu não sei o que acontece com esse menino, ele estudou a tarde toda, chegou lá de noite, eu tomei a matéria dele, ele sabia tudo, chegou lá na hora da prova, deu branco e ele errou tudo, não sabia o que responder. Então isso é uma coisa típica de uma criança que está tendo uma ansiedade de desempenho. Quando essa ansiedade de desempenho tem como objeto a matemática, a gente chama de ansiedade matemática. Ela é um tipo de fobia.
A fobia é uma ansiedade que tem um objeto, ao contrário da ansiedade generalizada, e ela se manifesta em diversos níveis, do ponto de vista cognitivo, sob a forma de pensamentos negativos, de atitudes negativas em relação à matemática, sob a forma de crenças de que a matemática é muito difícil, que eu sou burro, que eu não consigo aprender matemática. Se manifesta... A autoestima vai para baixo. Vai para baixo, com certeza. Ou a pessoa fica deprimida, mais ansiosa ainda, ou ela fica revoltada. Do ponto de vista emocional, então, vem essas consequências, né, do medo, desses sentimentos negativos. Do ponto de vista comportamental, a revolta ou uma evitação dos comportamentos de estudar matemática. E do ponto de vista fisiológico, alterações como, por exemplo, taquicardia, sudorese, febre, diarreia, esse tipo de coisa sempre que o indivíduo pensa ou que ele tem que se envolver com atividades matemáticas. E o tratamento disso, professor? O tratamento basicamente é baseado em técnicas de psicoterapia. Sim. Uma técnica que se usa é a terapia cognitivo-comportamental, que existem várias abordagens, né, várias técnicas que são eficientes. Para você ter uma ideia, uma técnica que a gente usa é a experiência programada de sucesso, Sim. que é você dosar o currículo, calibrar o currículo de maneira que ele esteja ao alcance da pessoa com pequeno esforço. Então, e subindo gradualmente. Vai subindo devagarinho. E Perfeito. aí usando reforçamento, usando estratégias de monitorização da atividade mental, de solução de problemas e assim por diante. Então, e o tratamento é individual ou pode ser feito em grupos? Pode ser feito em grupo também. Lá na UFMG agora tem uma dissertação de mestrado que está sendo realizada, que a gente está trabalhando com grupos de adolescentes. Sim. Grupos de 3, 4, 5, 6 adolescentes. O trabalho em grupo é bem interessante. Bem interessante. E eles se ajudam? Muito. Se encorajam? Muito, muito. Porque um pode passar, digamos, a técnica para o outro, ou um certo raciocínio, né? É muito interessante. Como resolver, isso. Sim, é uma dinâmica interessante. Bem interessante. Quem são as pessoas que conduzem esses tratamentos? São alunos lá da psicologia, professor? São alunos da pós-graduação, de mestrado e doutorado, e alunos de iniciação científica, né, que trabalham lá no laboratório de neuropsicologia, na pós-graduação de neurociências e saúde da criança e do adolescente. Perfeito. O que faz esses laboratórios? Qual é, do ponto de vista da pesquisa, além do ensino? Nossa pesquisa é voltada, então, para o que a gente chama de cognição numérica, e a gente, então, tem desenvolvido instrumentos diagnóstico, tem investigado os mecanismos das dificuldades de aprendizagem da matemática e tem desenvolvido também técnicas de intervenção para procurar melhorar esses problemas na medida do possível. Perfeito. Né? Como é feito, por exemplo, o diagnóstico? Chega a criança procurando lá o laboratório. Nós temos um ambulatório que se chama Número e que funciona assim. Na última semana das férias, a família liga e marca uma entrevista inicial. Essa entrevista inicial ela é feita sempre na primeira semana do semestre, então é marcado um horário, a pessoa vai lá nesse horário, a mãe leva a criança, aí é feita uma entrevista com a mãe responde questionários sobre o comportamento da criança e são aplicados testes de inteligência e de desempenho escolar na criança. Depois disso, então, a gente faz uma análise dos casos que apareceram, porque a gente tem uma capacidade limitada de atender. Sim. E quando a gente vê que é uma coisa que realmente há uma suspeita forte de que possa ser uma ansiedade matemática ou uma descalculia, a gente passa para uma segunda fase de avaliação ao longo, né, do semestre, porque é uma avaliação bem, vamos dizer assim, minuciosa, que há necessidade de trabalhar com testes, pelo menos uma meia dúzia de vezes com a criança, para avaliar uma série de processos psicológicos. Se a gente vê que o problema é outro, porque às vezes, né, as pessoas acham que é uma coisa relacionada com a matemática, mas você vê que às vezes é outra coisa, problema de comportamento, autismo, uma deficiência intelectual, daí a gente encaminha para outros serviços que são mais especializados nesse outro tipo de problema. E, em geral, o que dura um semestre? Essa avaliação mais aprofundada, ela dura um semestre, aí é feito um aconselhamento com a família e se há necessidade, se existe uma indicação, então, num semestre posterior é feito um trabalho de intervenção.
E aí a gente usa aquela metodologia de estudos cognitivo-neuropsicológicos de caso, em que a gente procura identificar, assim, de uma maneira mais minuciosa, quais são os processos que estão comprometidos, quais são os preservados, e a gente faz uma intervenção mais focada, né, nesse perfil que foi levantado. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos dedicá-lo ao ensino da matemática na escola pública e na escola privada e, se é possível, desenvolver uma metodologia para melhorar o desempenho dos nossos alunos. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Estamos no terceiro bloco. Nosso tema é matemática, ansiedade e aprendizagem. Já deixamos nesse bloco o tema central. Como o senhor da UFMG, recebendo esses pacientes, que são os alunos jovens, com dificuldades para a aprendizagem da matemática, ansiosos porque não são capazes de aprender, dá de longe para avaliar o ensino da matemática no Brasil, professor? Dá sim, a gente tem um posto de observação privilegiada, né, através dos casos em que a coisa não tá funcionando, né, e os motivos pelos quais não funcionam são motivos estruturais do sistema e motivos, né, vamos dizer assim, específicos, particulares, às vezes alguma dificuldade específica que a criança tem. Mas, assim, da minha observação, e aí não é dado de pesquisa, e sim de uma observação clínica, o que eu vejo é que existe, assim, um certo viés contra exercícios. Tá? E sem exercício você não aprende matemática. Existe uma ilusão de que você pode aprender matemática sem precisar decorar, sem precisar fazer muito exercício. E isso não é verdade. Quer dizer, do ponto de vista científico, o que a gente tem, né, é que a matemática exige muito exercício, exige automatização, exige treinamento. E treinamento é uma palavra que ficou meio para trás. Pejorativo. Disciplina, mais ainda. Completamente. 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 Então, eu acho que muitas vezes o ensino enfatiza muito a questão da compreensão. A compreensão, obviamente, é importante. Decoreba, sem compreensão, não adianta nada. Você vê que o termo decoreba já é pejorativo. Agora, sem decoreba, não vai. Me lembrei de um exemplo agora na Alemanha, onde eu fiz doutorado. Eles valorizam demais o conhecimento decorado. Para você ter uma ideia, eu fui uma vez acompanhar meu professor que estava fazendo uma entrevista com um candidato a uma bolsa. E ele chegou lá e perguntou para o rapaz assim, qual é a fórmula do desvio padrão? Sim. E o moço sabia. Sabia. Aí foi admitido imediatamente. Pergunta para um aluno brasileiro de qualquer universidade se ele sabe a fórmula do desvio padrão. Ele vai embasbacar e não vai responder. O senhor sabe também que no início da filosofia não havia filosofia escrita, era filosofia analisada verbalmente. E você tinha que mentalizar para expor, com Sócrates, Platão e outros. Né? E do ponto de vista das dificuldades, a qualificação do professor. De matemática. Na área que eu trabalho, de cognição numérica, existe um movimento de que a matemática deva ser uma aula especializada, como aula de inglês, aula de educação física, aula de artes, por vários motivos. Então, o que a gente defende é que o professor de matemática deve ser um licenciado ou um bacharel em matemática. Tá? Porque é uma pessoa que vai ter um conhecimento mais aprofundado da matemática e principalmente porque a pessoa não tem ansiedade matemática. Sim. A ansiedade matemática, ela varia muito conforme as profissões, e uma das profissões onde os níveis de ansiedade matemática são maiores é a pedagogia, e existem estudos mostrando que a ansiedade matemática pode ser transmitida para os alunos, principalmente para as alunas do sexo feminino. Então, existem estudos mostrando assim, no início do semestre, a avaliação da ansiedade matemática dos alunos. Se a professora tem ansiedade matemática, no final do semestre, no final do ano, as meninas vão apresentar ansiedade matemática porque ela é
de uma certa maneira, transmitida. E a ansiedade ocorre mais entre os meninos ou as meninas? Mais nas meninas. Por Então, quê, professor? essa questão de gênero é muito interessante, né? Porque existe assim um estereótipo social de que as meninas não são boas em matemática, isso não é verdade. Quando você compara a média, o desempenho das meninas é igual ao dos meninos, às vezes é um pouquinho melhor. Sim. O que acontece é que o desempenho das meninas é mais próximo da média e o desempenho dos meninos é mais espalhado. Sim. Então, existem mais meninos que são muito ruins em matemática e mais meninos que são muito bons, que são gênios em matemática. E quem está na curva da média aí termina... É igual. É igual, né? Tá. Só que as mulheres são mais ansiosas, de um modo geral, e existe esse estereótipo social de que matemática não é um assunto para as meninas. Eu acho que isso reforça mais, o que não é verdade. A gente está vendo hoje cada vez mais, né, moças que estão se dedicando a áreas do conhecimento que envolvem muito a matemática. Perfeito. Já estamos no finalzinho do programa. Professor, quais as implicações para um país, em termos do seu desenvolvimento, no baixo nível de conhecimento da matemática e também da ciência? São terríveis. As habilidades cognitivas são uma forma de capital humano e hoje em dia, nessa época da sociedade cognitiva, elas são o principal ativo econômico de um país. Às vezes as pessoas falam assim que os capitalistas não têm interesse que as pessoas aprendam na escola porque elas vão ser críticas e vão criticar o sistema. Não é verdade. O sistema capitalista depende cada vez mais de ter profissionais qualificados. Claro. Um dos problemas aqui no Brasil é que a gente não tem o número de profissionais qualificados, por exemplo, na área de engenharia. Tá? Então, a matemática, ela tem essa função, né? Hoje em dia é indispensável. Se fala, existe um termo em inglês até que é STEM, né? Que são a área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que são as áreas mais importantes do ponto de vista do desenvolvimento de um país. E o Brasil está ficando para trás, porque em provas internacionais, como por exemplo o PISA, que é aplicado na adolescência, de 60 países, o Brasil fica na posição 57, 58, e está patinando nisso aí há mais de 10 anos e não sai disso. Perfeito. Professor, queria agradecer muito a sua presença aqui, seus esclarecimentos. Trouxemos a você, telespectador, uma alternativa para pensar, trabalhar a ansiedade originada pelo aprendizado da matemática, melhorar esse aprendizado, porque é fundamental para o desempenho e para a promoção dos nossos filhos, nossos netos, e também para o desenvolvimento do país, na fala de conclusão do professor nosso convidado. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.